Em 2008 o prefeito esteve lá e passou fazendo as campanhas. E as propostas eram meio que parecidas com essas aqui. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, nós vamos montar um plano de governo para acabar com 100% das casas de taipa da cidade de Marco. Olá, sou Dedé Cordeiro e se você está assistindo esse vídeo, você está no capítulo 3 da série Uma Voz que Ecoou na Política e na Sociedade Marquense. Refletir sobre minha trajetória política é, antes de tudo, um exercício de gratidão e compromisso com a comunidade marquense, que sempre eu tive a honra de representar. Como vereador, eu tive a oportunidade de me engajar em ações que buscavam o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da população, tanto urbana quanto rural, do município de Marco. O dia 1º de outubro, que a gente celebra o Dia do Vereador, acredito que seja um momento especial para relembrar de cada conquista e desafio enfrentado. Eu faço isso porque talvez a Câmara Municipal de Marco tenha se esquecido ou não visualizou o trabalho do humilde vereador Dedé Cordeiro no território marquense. Pois, na dita Casa Legislativa, existe uma comenda a Manuel Jaime. São 11, cada um deles votam e dá essa honraria para aquele que se destaca. Isso acontece por ocasião do dia do 1º de outubro, que é o dia do vereador, e até agora o Dedé Cordeiro não entrou no rol das discussões daquela Casa Legislativa. Ou seja, não foi homenageado. Mas isso para mim é normal. Importante é despertar aqui os críticos e a comunidade para despertar ou desmentir ou revelar aquilo que eu vou contar. Durante minha trajetória, eu sempre acreditei na importância da organização e da sociedade mobilizada como um todo. Meu pai foi um precursor disso, em memória, né? Ele foi fundamental. Se vocês não sabem, ele criou a primeira associação do município do Marco em 1984. E eu tinha 6 anos. Conhecedor nato dos movimentos sociais e sindical religioso, meu pai foi um grande espelho para que eu seguisse esse pensamento. No meu primeiro mandato pelo PT, tive a força necessária, através do Sindicato de Trabalhadores, para inovar numa política aristocrata, como era o caso do Marco e também nas cidades aqui do interior. Saímos do gabinete e fomos para as ruas, ouvir a comunidade denunciar os erros eminentes. Aos poucos, mais de 60 profissionais do magistério, a gente chamava de aposentados inativos, me procuraram e, junto com outras reivindicações, eles traziam a questão do atraso do salário e algumas pendências em processos de precatórios que eu nem entendia direito. Uma revolução passou a acontecer na cidade. Nós tivemos o apoio da comunidade abrindo a primeira ação civil pública, verdade, a favor da categoria dos profissionais do magistério. Não sei se lembro, mas Dona Fátima Dondon lembra. Ela liderava a turma e ela pode me desmentir, por favor. A defesa dos professores, especialmente através daquela ação civil pública, foi um marco importante. Ora, lutar pelos direitos dos profissionais aposentados não foi apenas uma questão de justiça, mas um reconhecimento do trabalho essencial que esses educadores desempenharam na formação das futuras gerações. Entre eles estavam os meus filhos. Fiz do Tribunal de Contas e da CGU minha segunda casa, e depois de várias denúncias e intervenções municipais, eu consegui resgatar obras importantes para algumas comunidades que estavam no vazio das ações administrativas, e a Casa Legislativa abalou. O sistema político se inquietou, houve uma perseguição terrênea, ameaças, inclusive prisões. A partir do segundo mandato, em 2008, eu passei a colar junto da juventude, passei a mobilizar as associações e a engajar os movimentos culturais,
também no mandato. A ideia era fortalecer a voz da população e garantir que suas necessidades fossem ouvidas, fossem resolvidas nos 4 cantos do município. Na Baixa do Meio, por exemplo, eu apoiei o grupo de jovens Nova Geração em quadrilhas, dramatização, ministério de louvor e excursões por muitos anos. Esses jovens eram ativos e também me ajudavam a cuidar do território. As mães deles sentavam comigo não só para poder fazer o planejamento religioso, desenvolver as dramatizações, mas também para poder defender as causas sociais. Foi o caso da Escola Raimundo Cordeiro, que ia fechar, e a gente se mobilizou pela resistência. Depois, a briga foi pela reforma. Eu vendo que a empresa já tinha entregado o relatório de conclusão à Secretaria de Educação do município, eu vi que não estava bom. Procurei a empresa, exigi a execução dos trabalhos conforme estava na licitação. Alegaram a falta de mão de obra, aí eu montei uma equipe. E caímos dentro da escola para fazer mais do que só remendos. A gente levantou muro, a gente fez o piso, a gente renovou, foi industrial inclusive, a gente renovou a cozinha, a gente fez a caixa d'água e portas, e junto do deputado estadual, na época, que hoje é senador Camilo Santana, a gente conseguiu 1,5 km de calçamento que vai da escola, da frente da escola até a capelinha, e passa pelaquela estrada que sai na pista. Como devoto de Nossa Senhora da Conceição, eu também ergui o altar e fiz o piso da Capela Nossa Senhora da Conceição. Também reformei as portas, tudo com as minhas mãos. Com o apoio de voluntários, eu criei o CODER, Coordenação de Desenvolvimento Rural. A equipe era formada pelo vereador, pela Eunice, pelo Paulo Janes, Patrícia e Edvando. Eu fiz um plano de trabalho onde o objetivo era mapear as associações existentes, as situações jurídicas, e possíveis projetos que tramitavam no Estado para essas comunidades. Agimos incansavelmente para resgatar os projetos de abastecimento de água de Gado Bravo e Meia Mata, abastecimento de água de São Geraldo, onde também descasquei o abacaxi de um projeto de ampliação de energia rural, e também a criação da associação para o projeto de abastecimento de água. Também a Vila São Benedito. Baixo das Carnaúbas teve abastecimento de água, kit sanitário e vários outros projetos a partir do nosso trabalho. Em 2008, o prefeito esteve lá e passou fazendo as campanhas. E as propostas eram meio que parecidas com essas aqui. De Marco, povo de Deus, estamos aqui na localidade de Baixa das Carnaúbas. Só aqui repassando para vocês aqui o nosso plano de governo, que eu tenho certeza absoluta que o nosso adversário não tem capacidade, nem tem competência de montar um plano de governo em cima do orçamento do município. Eu gostaria que o senhor dissesse o seu nome e o nome do seu pai. Meu nome é Zé Valdenir, conhecido Valdenir Procópio. O nome do seu pai? José Osvaldo. Zé Procópio. Pessoal, estamos aqui na Paz das Carnaúbas, divulgando o nosso plano de trabalho, pedindo os nossos votos e conversando com o povo. No nosso governo, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, nós vamos montar um plano de governo para acabar com 100% das casas de taipa da cidade de Marco. No nosso governo, a população vai ter dignidade. A nossa Secretaria de Ação Social vai se dirigir até a casa do cidadão, que tenha votado em nós ou não, vai fazer um cadastro e nós vamos fazer o nosso projeto. Vai fazer uma casa de alvenaria, com 2 quartos, banheiro, sala, cozinha, alpendre, para que a população do Marco possa voltar a ter dignidade. Não funciona assim. Primeiro porque as diretrizes e a lei orçamentária já está pronta para o ano que vem através das conquistas pelo PPA. A regra é do gestor atual, deixar planejado o que vai ser feito no futuro, de onde vem o dinheiro, para onde será priorizado. É claro que a comunidade de Baixa das Carnaúbas ficou aguardando que a associação fosse legalizada e que os projetos de abastecimento de água e também dos kits sanitários fossem implantados efetivamente, mas isso não aconteceu. Em 2013, logo depois das eleições de 2012, é claro, com mais de 4 anos de espera, o Pedro Venâncio
suposto presidente da associação, me procurou. Em março de 2013, às 16 horas, eu realizei uma reunião lá na comunidade, que eu chamo de reunião de escuta, onde, por exemplo, pude visualizar 880 de débito junto à Receita Federal e um problema na situação jurídica da associação. E de quebra, o prefeito, em 2010, ficou sem ponte com os departamentos estaduais, o que sobrou para mim dezenas de viagens a Fortaleza para resgatar, junto à Secretaria de Desenvolvimento Agrário e à Secretaria das Cidades, os projetos necessários e emergentes das comunidades de Gado Bravo, São Geraldo, Vila Benedito e Baixa das Carnaúbas. Agora, sobre a Baixa das Carnaúbas, a equipe que estava comigo deve lembrar que eu instiguei a cada um dos presentes da reunião para levantar os R$880. Era necessário. Conscientizei eles porque o débito era deles e a responsabilidade também. Pena que desse valor eles arrecadaram 485. E que bom que o vereador lá pôde contribuir com os restantes, que foi R$395. Portanto, Nobres diz, se você tem mais de um mandato e pretende chegar ao executivo, use os mais de 60 meses para realizar um trabalho de escuta da base e use isso como desafio a ser superado, planejado e incluso no seu plano de governo. É o mínimo que um candidato ou pretensioso pode fazer. Em 2016, eu ganhei, através de diálogos com a base política estadual, uma emenda parlamentar do deputado Moisés Braz, do PT, para a aquisição de uma ambulância para o Triângulo do Marco. Essa foi uma ação que simbolizou a minha preocupação com a saúde e com o povo de Triângulo, que cobre Santa Fé, Boa Fé, Baixa do Meio, São Geraldo, Lagoa de Santa Rosa, Vila São José e adjacências. Não hesitei. Procurei o prefeito eleito, por sinal era a minha oposição, para entregar o bem. Sabe por quê? Porque como morador e vereador, eu fui motivado pela necessidade de garantir que todos tivessem acesso a serviços de saúde dignos e eficientes, independente de quem fosse o gestor. Cada uma dessas ações, elas refletem meu compromisso com a cidade do Marco e com esse povo. Acredito que a política deve ser uma extensão da nossa vontade de construir um futuro melhor para todos. Sou eternamente grato pela confiança de vocês e desejo que nessas eleições vocês consigam eleger prefeito e vereadores compromissados com as causas coletivas, que assim como eu enxerguem os conselheiros tutelares como uma causa pelo bem melhor da infância e juventude, que enxergue os professores como formadores de uma sociedade promissora e também dos agricultores, e a nossa zona rural como uma fonte alimentícia e uma força que move a economia solidária dos pequenos, médios e grandes comércios da nossa cidade. Feliz Dia do Vereador a todos vocês, tanto do Brasil como da minha cidade. Tchau.